Estamos entrando para nossa live. Estou esperando vocês. Vou colocar aqui o nosso título. Oi, Betinho, tudo bem? Oi, B. Só esperando a Aline chegar para a gente começar. Oi, a Aline chegou. Eba! Aline, foi convite? Oi, Elba! Cris, tá me ouvindo legal? Tô ouvindo, e você? Tá me ouvindo? Tô ouvindo muito bem. E eu... Hã? Tô te ouvindo legal. Tudo certo. Agora que eu vi que eu não pus fone. Como é que é? Mas tá tudo ok. Agora que eu percebi que eu tô sem fone, mas tá dando pra ouvir, né? Pois é, também percebi agora. Tá dando certo pra me ouvir? Tá perfeito. Gente, vocês estão ouvindo legal? Precisa de fone? Vocês querem que coloque um fone? Se precisar, você avisa que eu dou um jeito de arrumar um aqui. Acho que não, né? Pronto, já fixei o comentário, o título aqui pra nós. Uhum. Acho que não precisa de fone, não, né? Acho que tá bom. Meus assessores vieram trazer um fone aqui pra mim. No caso, o Ricardo, né? É pra colocar? Então eu vou pôr o meu também. Será que meu áudio tá ruim? Vamos lá, Seu vamos áudio pôr. está muito bom, pelo menos para mim, mas é que meu celular tem um Tá? microfone muito ruim. Aí eu vou colocar Tá. só para garantir, tá? Galera, Estão falando que a chegando. voz tá baixa. Ah, tá baixa? Gente, já clica aqui no aviãozinho e manda para colegas, já compartilha aí, chama o pessoal para assistir. Porque não vai ser uma live, não, vai ser uma aula, que essa Aline, ela é show de bola. Que é isso, gente? Comprometendo desse jeito aí como é que faz? O negócio fica mais, Ah, né, comprometedor desse jeito aí, que falando isso. assim. Você tira de letra. Eu queria que você se apresentasse para o meu público, por favor, por favor. Claro, vamos lá. Bom, galera, meu nome, para quem não me conhece, é Aline Salles. Eu sou nutricionista, eu sou pós-graduada em nutrição clínica fitoterápica. Eu tenho uma grande experiência com a parte de suplementação e esportiva. Trabalhei muito tempo com atletas, realmente. Meu pessoal mais forte é uma galera do CrossFit e eu me divido da parte clínica também com os idosos, né? Eu também trabalho na Academia Melhor Idade, que é onde eu conheci essa lindura, a Cris. E lá eu tive que fazer, inclusive foi um dos motivos dessa pós, eu tive que fazer uma modificação no meu perfil, né? Por ser muito esportiva, por mexer muito com atletas, muitos suplementos, eu tive que não reaprender, mas assim, me adaptar aos idosos, né? A rotina do idoso, as patologias normais na melhor idade, né? E nisso já são 2 anos trabalhando na melhor idade. Eu também sou professora universitária, eu sou professora da Unopar, aqui do Polo de Aparecida de Goiânia. É isso. Ah, Trabalha atendo, pouco, essa menina. atendo particular também, né? Atendo pacientes também clínicos e esportivos também. Mas é isso, em resumo. Essa parte da nutrição mesmo, Então eu especificamente. já vou deixar aqui, gente, a indicação da Aline. Minha mãe já consultou com ela. Então, assim, igual ela falou, ela atende idosos, mas ela atende também outros públicos, tá? Então, vocês podem ir sem medo de gastar o din-din. Gente, vai confiando. Aline, obrigada por você ter aceitado o Que convite. Claro isso. que eu confio muito no seu trabalho, sei da sua dedicação, tanto você, né, gosta de estudar e de ensinar.
E então eu queria que a gente fosse falar desse tema que é o meu público, né? E agora é o seu também. E aí, por que que eu quis fazer essa live? Porque eu fiz um curso de doenças neuromusculares. E aí tinha um módulo de nutrição para doenças neuromusculares. Mas foi assim muito interessante. Eu pude aprender várias coisas. Por exemplo, ingestão de água. Eu não sabia que tinha um cálculo, né? Porque todo mundo fala, ai, né, é 2 litros, é 2 litros. Tem um cálculo para cada pessoa. Tem um Aí cálculo. eu não sabia quanto, por exemplo, a suplementação. Para mim era coisa de atleta, né? De quem está malhando. Não, tem a suplementação para o doente neuromuscular, tem a suplementação para o idoso, né? Então, isso que eu queria que você abordasse conosco. E eu queria um extra que você pudesse falar para paciente que teve Covid, já que assim é o que a gente está vivendo, né? Infelizmente é esse momento que está todo mundo passando, todo mundo tem dúvida de tudo quanto é tipo. E aí, se você puder falar um pouquinho também sobre isso, né? O que o paciente que teve Covid pode comer, o que ele não pode, né? E Sim, aí agora é vamos tudo lá. com você. Vamos lá então, galera. Olha só, a Cris me convidou, né, para a gente falar um pouquinho sobre alimentação em específico para os idosos. A gente pode abranger, claro, para essa parte do Covid, sim. E é muito legal a gente discutir sobre alimentação. Eu sei que eu sou suspeita para falar do assunto, mas é muito bacana porque nunca se falou tanto de alimentação. Nunca se falou tanto em sistema imunológico. E a gente sabe que a base para o nosso sistema imunológico é a alimentação. Não tem para onde correr. E falando ainda de alimentação, a gente traz o tema também de longevidade. Hoje nós estamos vivendo mais e, consequentemente, a nossa alimentação também vem mudando com tudo isso. As pessoas estão se alertando mais para o que está comendo, a quantidade que está comendo, e isso é bem bacana. E aí, eu resolvi trazer especificamente algumas coisas sobre idosos, né, Cris? Que aí você pediu para eu falar um pouco sobre idosos, depois a gente abrange Isso. sobre a questão do Covid, aí é bem legal. Mas, quando a gente pensa em alimentação para idosos, voltando aqui para a parte de patologia e fixando nos idosos, que é o teu público maior, a gente pensa logo em disfagia, que é o que eu mais pego no consultório. O que é disfagia, gente? Disfagia é dificuldade de deglutição. É dificuldade realmente ali de engolir que a pessoa tem, né? Isso é uma coisa assim extremamente comum em idosos, né? E essa disfagia, com o passar do tempo, ela pode causar uma pneumonia aguda, tá? Que ela pode dar um pico aí, que entra na questão do surfactante. Você estava conversando comigo, lembra, Cris? A Cris comentou comigo, Aline, gostaria que você comentasse um pouco sobre o surfactante. Na verdade, gente, surfactante é um líquido que é produzido pelo nosso próprio corpo, tá? Ele age ali no trabalho na troca gasosa dos pulmões, né? Liberando ali o ar ruim, deixando entrar o ar limpo. Então, ele é como se fosse um líquido que atuasse ali nessa parte dos alvéolos e tal. É uma parte ali fisiológica que entra. Existem medicamentos, tá? Que imitam, graças a Deus, esse líquido quando a pessoa tem dificuldade respiratória. Então, assim, um dos problemas da disfagia é isso. Ela pode causar uma pneumonia aguda, tá? E ela pode causar também doenças respiratórias, cardiorrespiratórias, né? No paciente. E quando a gente pensa assim, né? A gente pensa, idoso, gente, mas o ato de engolir, deglutir, é uma coisa inconsciente, mas é uma coisa muito difícil. A gente pensa que é bobeira, essas coisas assim, mas não. Precisa do cérebro, inconscientemente, contrair de forma coordenada e com força os músculos do esôfago, os músculos da garganta ali mesmo, da laringe, para você conseguir ali no final do esôfago fazer o relaxamento correto, abrir os esfíncteres para cair dentro do estômago. Pensa no processo que tem que acontecer. Então, é um processo delicado para você conseguir deglutir, engolir esses alimentos. E aí, o problema da deglutição é o que leva à disfagia. E aí, eu anotei aqui alguns distúrbios
especificamente de idosos, que podem levar a essa dificuldade de deglutição. O primeiro distúrbio que eu anotei aqui pra gente é o distúrbio do cérebro, do sistema nervoso. Porque você precisa pensar na contração do músculo. O teu cérebro, de forma inconsciente, precisa mandar esse comando para contração, relaxamento, e isso tudo de forma coordenada. E algumas doenças relacionadas com essas doenças cerebrais, né, que levam a essa disfagia, essa dificuldade de deglutição, é o AVC, que é muito comum, o Alzheimer, que é muito comum. Muito. Então, o paciente com Alzheimer, principalmente quando ele está entrando ali no estágio de demência, que é quando ele está ficando, né, cada vez mais debilitado ali devido à patologia, ele vai desenvolvendo essa questão da deglutição, porque esse comando do cérebro para os músculos começa a se tornar uma coisa complicada para ele fazer. Essa ele tem até força para fazer esse músculo contrair. Coordenação disso. Então, muitas vezes ele engasga, o comando ou não relaxa o suficiente. Então, pode acontecer tudo isso. Outro distúrbio que pode causar essa disfagia, principalmente em idosos, essas doenças que eu estou citando aqui, eu separei principalmente as que são mais comuns no nosso público, né, Cris? Também tem distúrbio do neuros musculares, né? Que é o que você realmente queria falar aí. Que aí entra a atrofia, né, muscular. Entra também a questão aí do COVID, que é uma questão que acontece por esse distúrbio aqui, que é neuromuscular. Realmente entra ali. É a questão do neurônio ali mandar o comando para o músculo. Às vezes o teu cérebro até envia a mensagem, mas o neurônio não consegue transmitir no tempo certo isso para o músculo. Isso também dificulta o passo de deglutição e pode ser também um distúrbio ali por problemas mesmo no esôfago, por exemplo. Uma coisa muito comum em idosos, refluxo. Então, se a pessoa tem feridinhas na garganta, é machucadinha, ele vai engasgar mais, ele vai ter dificuldade de deglutir. Então, isso é uma das principais características em idosos, né? Que pode acontecer em idosos, é esse problema de disfagia. E eu anotei aqui alguns sinais que a gente pode perceber isso. Porque às vezes você tem um idoso na sua casa, você acha que ele não está mastigando direito o alimento. Isso é muito comum. Ou você acha que ele está comendo muito rápido. Não. Muitas das vezes ele está te dando um sinal ali de disfagia, que mais na frente vai gerar, tudo falei, ou um problema respiratório, uma generalizada, porque a pessoa vai conseguir se alimentar de forma prejudicada, a alimentação dele não vai ser tão legal. E alguns sinais são a questão mesmo do babar, quando o idoso começa a babar muito, salivar muito, esse é um dos sinais. Dificuldade para engolir, perda de peso, refluxo, aquela sensação de bolo na garganta, é clichê. Quando o paciente vai falando para mim lá no consultório, Aline, eu tô com dificuldade de deglutir, de engolir. Quando eu como, parece que ficou entalado aqui na minha garganta. Isso é um dos sinais que ele pode estar desenvolvendo algum desses distúrbios que vai prejudicar a deglutição, que consequentemente vai levar à disfagia. Então, isso é um processo interessante da gente estar observando nos nossos idosos, né? Mas vamos lá ao que interessa. O que precisa ser tratado? Primeiro, se ele já tiver desenvolvido aí uma doença respiratória ou estiver com uma pneumonia aí aguda, a Cris vai poder falar melhor do que eu sobre uma recuperação, né? Que tem que fazer ali do sistema respiratório, postural, se for atrofia, tem que fazer fortalecimento. Muitas vezes tem que entrar com a questão também do fonoaudiólogo, tá? Para ele ver ali como é que tá. Agora. Pode complementar aí, Cris, a questão do fonoaudiólogo. Não, eu ia só falar, você falou sobre essa questão da deglutição, que é muito importante, mas principalmente é importante para a família observar.
Porque quando o idoso ele consegue falar, igual você falou, a questão do bolo na garganta. Quando o idoso consegue comentar, ok. Mas não é todo idoso que consegue dar esse alerta para a família. Principalmente os que têm demência. E aí, o que, que eu já percebi, e às vezes comento com a família. Mas é isso. Por que, que eu também quis fazer? Porque, assim, tendo a opinião de outro profissional que reafirma isso, a família, né, vai ficando mais confiante, vai percebendo que ela precisa observar. Mas o que, que eu vejo muito? O paciente comeu. Aí a família, não, ele comeu tudo. Aí eu, comeu. Então tá, vamos ver, abre a boca. Tá cheio de arroz, carne aqui atrás. Ele não comeu. Ele não conseguiu engolir, ficou ali. Aí, às vezes, eu falo para a família, olha, você tem que abrir a boca do paciente, tem que puxar esse resíduo, que é onde entra a pneumonia também, porque aí o paciente faz a pneumonia por aspiração desse resíduo que ficou ali, né? Sim. E aí a família não percebe, acha que comeu. E tem muitos que têm dificuldade mesmo de mastigar, para engolir, né? E aí depois, não sei como é que tá a sua programação, mas você falar sobre isso. Você falou da questão da perda de peso, e eu sempre, assim, quando eu penso no assunto, é porque está acontecendo muito ou com o meu paciente ou com um familiar meu, e normalmente é meus avós, né? E minha avó, ela tem demência. Só que, assim, ela come, mas ela, assim, tem algumas dificuldades. Por exemplo, se ela achar um carocinho, ela já não quer comer. E aí ela teve Covid e teve uma perda de massa muscular muito grande. E emagreceu muito, assim, parece que ela perdeu 5 quilos. E isso, assim, então é importante, isso tudo, eu te falei, a família entender e observar, Sim, né? sim, claro. Porque muitas Você depois vezes, falar, claro, vou falar assim, vou falar um pouco sobre fala sarcopenia, assim, que da entra questão da bem. alimentação sólida, pastosa, né? Sim, agora a gente vai entrar bem na parte do tratamento para o paciente com disfagia, tá? Isso tem que ser tratado, gente. Isso tem que ser acompanhado. Tanto pelo fisioterapeuta, muitas vezes pelo fonoaudiólogo e principalmente pelo nutricionista dos alimentos. O alimento, algum desses distúrbios e que leva à disfagia, dificuldade de deglutição, eles têm alimentação que eles aceitam. Não é líquida, não é um sólido mole, é pastosa, é como se fosse mesmo ali um creme que ele tivesse. Então, isso é a primeira coisa que você tem que fazer com o paciente, ensinar a textura dos alimentos. Ah, Nutri, mas é arroz, não interessa, faz um arroz de papinha, amassa no garfo, ali a papinha, o arroz, o feijão, você vai ter, pode ter certeza que o nível de ganho de peso dele vai ser muito maior, óbvio, porque ele vai estar se alimentando e tendo uma aceitabilidade do alimento ali muito melhor. Então, número 1 para disfagia é a textura dos alimentos. Uma coisa bem interessante também na disfagia é não se misturar sólido com líquido. Às vezes a pessoa tem dificuldade ali de engolir, então a família vai dando ao mesmo tempo suco para a pessoa. E aí, com aquilo lá, ele não mastiga o alimento, vem os pedaços inteiros aqui, ele faz a aspiração daquilo. E aquilo pode ir para o pulmão, levando todas essas Olha, patologias respiratórias. Então, não é interessante para paciente com disfagia misturar. Não estou falando que ele não pode, deve, tá? Tomar líquido, mas não pode misturar os dois. Coisas bem importantes também na hora de um paciente com disfagia, que a gente tem que dar uma pré-orientação, é sobre a postura que esse paciente come. Tem muito paciente que realmente ele come deitado, não tem como, tá ali deitado. acamado. Nesse caso, depende muito da estratégia médica, porque dependendo do nível de acamado que o paciente está, é interessante até entrar com uma sonda enteral ou gastro ali, porque realmente ele precisa estar na posição ali da alimentação. Primeiro, para facilitar essa questão de deglutir, né, o alimento. E segundo, gente, porque isso aumenta a probabilidade do idoso desenvolver um refluxo. O refluxo, como eu disse, é um dos distúrbios que pode causar dificuldade de deglutição, levar à disfagia, né?
Uma coisa bem legal, que inclusive eu separei para mostrar aqui na live para pacientes que têm disfagia, normalmente eles têm uma perda de peso ali generalizada, né? Porque eles não têm aceitabilidade da textura mesmo dos alimentos, como é o caso da sua avó. Uma coisa que eu gosto muito de usar nesses casos são espessantes, que é um suplementos desses daqui. Qual que é a função desses espessantes? Tinha um aqui em casa, que normalmente eu dou uma amostrinha, mas essa é uma marca que eu gosto muito. Qual que é a função dos espessantes? É dar os alimentos. Porque normalmente o que a gente gosta que idoso aceita? Quando ele tá bem acamadinho, a dentição não tá legal, é mingau, é sopa. Alguns idosos, ou você pega mesmo o arroz e o feijão, amassa e bate, como eu te falei. Para não ficar nessa textura tão líquida, para deixar mais viscoso, porque se tiver muito líquido também, ele não consegue fazer esse movimento de deglutir. Então ele tem que ter ali alguma coisa mais viscosa para ele conseguir fazer esse movimento. É interessante usar esses espessantes para ele conseguir ter uma aceitabilidade do alimento. Esses espessantes, a única finalidade dele é dar viscosidade mesmo ao alimento. Eles não alteram o sabor. Eles podem ser usados em alimentos quentes e frios, tá? Para aceitabilidade desses pacientes. E uma coisa também que eu gosto muito, voltando para suplemento, de usar, no caso de disfagia, é esse tipo aqui de proteína, ó. Inclusive, eu também tenho uma amostrinha dessa aqui. Essa aqui é um whey, tá? Só que ele é um whey totalmente isolado e ele também não tem sabor. Então, dá para você enquadrar em muitos alimentos ali, principalmente por causa dessa perda de peso generalizada, que na maioria das vezes é massa muscular. Então, existem algumas estratégias que a gente pode usar aí com esses idosos, né? Que os principais são a textura, não misturar líquido com sólido ali. E quando for um alimento muito líquido, tentar colocar ou o espessante e agregar a proteína. Já um esclarecimento que muitas vezes eu escuto em consultório pode colocar a proteína no espessante? Sim, pode, porque nenhum deles muda o sabor, tá, do alimento. No caso específico desse tipo de whey protein, tem que ser um sem sabor, isolado. Por que tem que ser isolado? Porque ele já tem que estar digerido para o idoso aproveitar 100%. Não é um metabolismo, por exemplo, de um jovem que tem aquele processo de degradação. Não. Quanto mais miudinho chegar ali, esmiuçado chegar para ele, melhor vai ser a absorção. Nesses casos. Certo? Alguma dúvida? Não, eu comentei aquele dia de surfactante, mas eu queria falar era espessante. E a louca. E aí o espessante, ele pode ser substituído se a família não encontrar por outra coisa, por exemplo, gelatina. Olha, eu sou meio suspeita da gelatina, tá? Até porque a gelatina não é espessante, porque assim, o espessante é assim, a sopa tá pronta, você vai lá e coloca na sopa. Quer dar um suco para ele, você vai lá e coloca no suco, o suco fica mais espesso, então a pessoa não engasga ali, porque ele sente essa força peristáltica ali para poder empurrar o alimento. Já a gelatina, não tem como você colocar ela em qualquer coisa assim, quente, fria, porque ela precisa do quente e do frio, né? Mas uma ideia para dar uma espessada em algumas pessoas que não têm dieta espessante é a própria maisena. A maisena não dá para colocar. Isso, que é o amido de milho, né, gente? Não dá para colocar em tudo, mas a maioria das receitas aceitam para poder fazer e dar uma espessada ali realmente. Funciona para todos os tipos de alimento? Não funciona, tá? Porque dá uma alterada no alimento. Mas como alimento, assim, é o mais próximo do espessante, tá? E aí, continuando nessa parte aqui de idosos, eu separei outra coisa. O primeiro que eu escuto muito em consultório é disfagia. O segundo é desnutrição de idosos. O que a gente precisa entender, gente, é que o idoso obeso, muitas vezes, ele é desnutrido. A gente costuma pensar, porque a pessoa tá gordinha, alguma coisa assim, sobrepeso, ele não é desnutrido. Isso é um equívoco muito grande, porque ele pode ter ali um percentual grande de gordura, pode ter um peso ali,
né? Mas ele pode estar desnutrido em massa magra, em massa muscular. Então, esse idoso também precisa ser assistido nessa parte de desnutrição. E eu anotei 2 pontos bem importantes sobre o paciente desnutrido. Ele tem que consumir, sim, proteína, tá? Que tipos de proteína? Leite, queijo, requeijão, carne. A carne a gente tem que tomar muita dificuldade com a textura, porque a digestibilidade, principalmente da carne vermelha, ela é um pouco mais lenta. Então, o idoso ele tem uma rejeição por ela, porque demora a digerir, ele se sente estufado por isso. Então, preferir mais carnes brancas, nesse caso aí também. Ou até usar enzimas digestivas, se ele tiver com muita dificuldade. Existe um pacotinho de enzimas que existe a protease, no caso, Cris, que digere as proteínas. Então, é interessante usar com esse idoso que está desnutrido e tem dificuldade de comer proteína. Mas, além da proteína, é bem necessário, no caso de desnutrição, usar carboidratos, gente. Carboidratos de boa qualidade, obviamente. Porque o que acontece? O seu corpo, ele vai fazer energia de qualquer forma. Qualquer forma, o seu corpo ele vai fazer energia. Ele vai usar o substrato que ele tem ali para fazer energia. Então, se no momento que ele está precisando de energia, ele não tem carboidrato, que é a fonte número 1 para fazer energia, ele vai usar toda a proteína que você consumiu para fazer energia. Então, ele vai desviar a função dele. Em vez dessa proteína ser usada para o ganho ali de massa muscular, para a nutrição do paciente, para cabelo, para unha, ela vai ser usada para gerar energia. Então, nesse caso de desnutrição, essa proteína isolada já não é tão interessante para o paciente. É interessante a gente usar, por exemplo, um whey concentrado, que tem muito carboidrato. Por exemplo, uma vitamina com uma banana, com uma fruta. Tem sempre que combinar, no caso de desnutrição, tá? Quando o paciente está bem desnutrido, bem fraco em massa muscular, a junção de proteína com carboidrato, para que a proteína cumpra a função dela, certo? E uma coisa também Perfeito. que eu separei aqui para falar, que eu escuto muito de idosos, gente, é intestino. Vocês não têm noção Muito. o quanto idoso sofre com a questão de intestino. Primeiro entra essa questão da água, né, que a Cris falou ali. Sim, tem um cálculo correto para fazer, tá? A adulta, a gente usa ali uma faixa etária de 35 a 40 vezes o peso da pessoa. Então, por exemplo, se eu peso 62 quilos, 35 vezes 65. No caso do idoso, não. No caso do idoso, é 30. Porque ele não consegue ter uma alta ingestão de água de uma vez. Por quê, Aline? Justamente por essa dificuldade de deglutir. Então, ele vai sentindo cada vez mais menos sede, por causa dessa dificuldade de deglutição. Então, o cálculo para idoso, tá? Se você tem um idoso em casa, é 30 vezes o peso dele. Aí tem a quantidade mínima que ele precisa de beber de água naquele dia. E a gente, voltando à questão de intestino, é bem interessante usar com idosos fibras, tá? Até porque fibras ajudam a controlar o índice glicêmico, ou seja, dá uma controlada aí para a galera que tem diabetes. E ajuda a controlar também colesterol, que é uma coisa que a gente vê bem desequilibrada no público da terceira idade, né? No público aí já acima de 60 anos, até a partir de 55 mulheres que param de menstruar, a gente já vê uma alteração no perfil lipídico. É interessante o uso, sim, de fibras, mas precisa ter um alerta, porque muitas vezes você dá lá um mingau de aveia para o seu idoso, farelo de aveia para o idoso, maçã com a casca, e se você não der água, isso faz o efeito Vai fazer reverso. intestino. Em vez de soltar o intestino, prende o intestino. Na hora que ele for ali defecar, na hora que ele for ali fazer suas necessidades, vai doer e por vezes sangrar. Então você tem que cuidar de fornecer sim fibras, mas você tem que ter o cuidado também ali de fornecer água para o paciente idoso, tá? E eu não tinha anotado não, mas já vou falar aqui do caso da sarcopenia, que é uma coisa bem comum, né, Cris? O que você estava comentando aí da uma perda de peso generalizada com o passar do tempo.
Uma das coisas que acontece, gente, é porque a partir ali mais ou menos dos 58, 55 anos, a gente vai tendo uma perda, todos nós, tá? Uma perca, vamos dizer assim, equivalente, considerável, relevante de massa magra. Não tem como. O único caminho para isso é a gente amenizar essa perda. E, infelizmente, aquilo que a gente já perdeu, por vezes, a gente não consegue recuperar. A gente consegue só manter aquilo que a gente já tem. O que é a sarcopenia, então? É a perda de massa muscular generalizada pelo idoso. E nesse caso, a gente tem sim que entrar ali com o uso de proteína e também de carboidrato, porque a maioria dos idosos que têm sarcopenia são desnutridos. Não é uma regra, tá? Mas a maioria deles são desnutridos. Então, no caso da sua avó aí, seria interessante entrar com suplemento sim, tá? Por que eu gosto muito de suplemento para idosos? Porque dá uma resposta rápida. E normalmente, quando o idoso chega em você, ele já está desnutrido, ele já está no processo de sarcopenia. Você precisa fazer uma recuperação rápida daquele paciente para, com o tempo, a gente ir tirando o suplemento e mudando essa questão da suplementação para transformar no alimento. Certo? Então, para o paciente com sarcopenia, é interessante sim a gente fazer o uso de proteína e de carboidratos, se não, também faz aquela questão de desvio de função. Porque como é a perda generalizada de massa muscular, o nosso músculo, ele é feito de proteína. Então, você precisa fornecer um nutriente para ele construir. Então, sarcopenia, você tem que ter um exercício de impacto para causar o lesionamento ali das microfibras, né, do músculo. Porque o que acontece? O que é o ganho de massa muscular que a gente tenta fazer na sarcopenia? É o seguinte, lá está o nosso músculo, a gente precisa causar uma microlesão nas fibras musculares, tá? E a recuperação das fibras musculares é o que faz o ganho de massa muscular. Então, por isso que muitas vezes você vai na academia, você fica doloridinho, porque o seu músculo realmente ali fez uma feridinha. Só que na hora de fazer essa recuperação, se você não tem a proteína para construir aqui, em vez de fazer assim, você faz é perder. Porque o seu corpo ele vai fazer energia, vai tirar energia de qualquer lugar para se recuperar. Então é aí a hora que ele pega do cabelo, é aí a hora que ele pega da pele, que você vai ficando mais flácido. Por isso tem que ter esse equilíbrio de proteína. Certo? Perfeito. E aí, Aline, eu queria que você falasse do tipo de suplementação. Por quê? Porque muitos idosos, ou até mesmo a família, entra ali na farmácia e vê que tem tanto de suplemento ali, né? Aí pega qualquer um. Aí, eu, às vezes, eu chego na casa do paciente, aí eu pergunto, mas ele toma algum suplemento? Aí vem com um Nutragem, alguma coisa nesse tipo. Ah, ele toma esse daqui, ele toma isso, essa cara mesmo que eu faço. Aí eu, quem passou, quem indicou, assim, né? Então, assim, para você falar, porque, igual eu te falei, quando eu fiz o curso de doenças neuromusculares, a gente viu a indicação mesmo do whey protein. Só que isso é muito. Tem aquele preconceito, né? Ai, dá problema nos rins. Ai, é só um atleta. Ai, mas eu nem malho. Ai, só você que faz exercício comigo. Então, para desmistificar isso e realmente assim a família entender qual que ela precisa comprar. Claro que ela precisa de uma avaliação, né? Mas assim, o que eu quero mais dizer é assim, não chegar ali na farmácia e já pegar o primeiro, ou chegar no supermercado e pegar o primeiro que vê, né? Sim, sim. Bom, Cris, eu acho que o básico você já falou, né? O suplemento ele tem que ser usado com nutricional, realmente ali de um profissional que acompanha. Porque o problema do suplemento, na verdade, que ele criou esse tanto de coisa na cabeça das pessoas, que dá problema renal, que dá problema no fígado, é porque a palavra o suplemento ele ficou muito prostituído. Todo lugar que você vai tem suplemento. Na academia você está treinando, tem 15 dias, chega alguém para te passar um suplemento. E aí o negócio foi generalizando, generalizando aí. E realmente, quando você usa alguma coisa sem controle, não só suplemento, gente, mas, por exemplo, se você come carne em excesso, se você come embutidos em excesso, se você come arroz, feijão em excesso, ele vai causar um malefício. Se você estiver se alimentando da
forma errada, também vai dar problema. O que é o suplemento? A gente daí. O suplemento, ele é derivado de alimento, então ele não é um medicamento, a gente tem que pensar que ele é sempre tirado do alimento, e ele vem com essa ideia mesmo de suprir uma necessidade que a sua alimentação não te fornece por algum motivo. Seja por disfagia, seja pela sua rotina corrida, seja porque você não consegue comer aquela quantidade, ele vem para suprir isso. E essa questão dos suplementos que você falou, é bem difícil a gente pontuar mesmo, porque assim como existe alimentos falsos fitness, né? Que a gente pensa que é saudável, mas não é. Existem também os suplementos, né? Por exemplo, esses que você citou, são suplementos que eu quase não prescrevo, porque a quantidade de açúcar é muito grande. Então, assim, a gente tem que usar carboidrato. Açúcar é um tipo de carboidrato, gente. Mas a gente tem que usar carboidrato, mas carboidrato de boa qualidade, como fibras, que também é um tipo de carboidrato. É difícil opinar e citar aqui algum suplemento, alguma marca, porque depende muito da rotina da pessoa, é uma coisa muito individual. Mas em resumo, tem que optar mesmo pelo whey protein, vai vir com esse nome, tá, gente? Whey protein. Tem que optar ali pelo whey protein. Uma coisa que eu gosto muito de usar com idosos é creatina, tá? Que é um aminoácido, um casamento ali de 3 aminoácidos juntos, dois aminoácidos juntos, que ajuda muito no ganho de massa muscular, inclusive para sarcopenia, é um que eu prescrevo assim, em quase 100% dos casos. Um suplemento interessante também para idosos é a glutamina, porque ela vai trabalhar muito na questão intestinal, é um aminoácido, tá? Ela vai trabalhar muito ali também na questão intestinal. Então, eu tiraria de básico esses 3. E sempre que você for mesmo procurar um suplemento, se for o whey protein, né? Porque esse daí, nada que você citou, o Nutrata, por exemplo, alguma coisa assim, ele nada mais é do que um suplemento com bastante açúcar para modificar o sabor. Então, assim, você tem que procurar o com menos ingrediente possível, tá? Então, você vai olhar lá o whey, protein, no máximo vai ter 3 ou 2 a mais ingredientes que são emulsificantes, essas coisas assim. Então, de regra, é prioricamente isso, mas sempre procurar um nutricionista para saber o que é adequado para você, que se adequa à rotina. Inclusive, Cris, eu deixei uma caixinha de perguntas. Aquele dia que eu fui falar da live, eu recebi algumas perguntas. Inclusive, uma pergunta falava sobre isso, tá? Foi até a Giovana, fisioterapeuta, que trabalhava com a gente, que mandou a perguntinha aqui. Sim. Deixa eu ler, porque eu não só passei o olho, nem do direito. Mas a olhada dela é assim, ó. Sobre a suplementação. Pode causar algum efeito adverso? Exemplo, sobrecarga renal ou no fígado? Ela mandou essa pergunta, que provavelmente é uma coisa que vocês escutam, né, do paciente de vocês. É o que eu falei. Tudo aquilo que você usar em excesso, tudo aquilo que você... Alimento, suplemento, medicamento em excesso, vai... Aí, falando da Giovana, ela acabou de Acabamos de entrar. falar, Gi. Acabamos de falar da Giovana, ela tá entrando aí na live. Tô respondendo sua pergunta, Vana. Vou iniciar, tá? De novo, para você pegar a resposta. Em relação se o suplemento ele pode causar algum prejuízo, né? Algum efeito colateral, algum efeito colateral, tudo aquilo que você usar em excesso, alimentação, seja ele, por exemplo, se você come carboidrato em excesso, se você come carne em excesso, se você come embutidos em excesso, se você usa medicamentos em excesso, se você usa suplementos em excesso, tudo isso vai causar um prejuízo para o seu corpo. Mas não é o suplemento. Não é o suplemento. É a dosagem errada, no horário errado, para a pessoa errada. Tá? Porque, por exemplo, o whey protein. Existe 3 tipos. O isolado, o concentrado, hidrolisado. Então, você tem que saber prescrever para a pessoa certinho, mas não é o suplemento que vai causar isso. Isso que eu quero deixar bem, o excesso dele e o uso errado dele que pode causar esses prejuízos. Certo? E também não é assim, por exemplo, igual... Por que eu tô te perguntando quanto à nutragem, quanto a
esse tipo de suplementação, porque às vezes o paciente não comeu, não quis comer, aí a família tenta toda estratégia, né? Vai com o mingauzinho, igual você falou, faz um caldo, faz uma canja ali, não desce. Ah, não, então vamos pegar ali no traje e vamos dar. E dar, né? Tipo, ah, não, ele não almoçou, vamos dar. Não jantou, vamos dar. Então, assim, às vezes fica até dando em excesso, né? Sim, sim. Esses excessos é que causam prejuízo. Eu entendo, porque muitas vezes é difícil. Você vê o idoso lá emagrecendo. É que nem criança. Quando a criança está doente, o que é a prescrição do nutricionista? O que ele gosta de comer? É batata frita? Dá batata frita pro menino. O importante é ele recuperar aquilo. O que o familiar tem que fazer nesse caso? Agregar valor ao suplemento. Então, por exemplo, se for dar no horário do jantar, vamos bater uma fruta junto? Vamos colocar uma aveia junto? Ah, vamos colocar o whey protein que não modifica o sabor junto? Então é ir agregando valor de alguma forma até você ir aos poucos adequando o paladar do paciente. Porque é muito importante citar, Cris, que o idoso ele não vai mudar a alimentação dele da noite para o dia. A pessoa comeu durante 60 anos goiabada depois do almoço, durante 60 anos, que traz lembrança da mãe dele, do pai dele, não sei o quê. Eu que vou falar que ele não pode? Eu falo, nossa, come à vontade, você, entendeu? Você vai comer sim, pelo amor de Deus. Eu falo é para comer, mas aí o que eu vou fazer como nutricionista? Adequar aquilo à realidade dele. Ó, então você quer comer? Beleza, tudo bem. Mas vamos comer depois do almoço? Vamos combinar ali junto com a castanha para baixar o índice glicêmico, para não dar pico de glicemia, porque você tem diabetes? Vamos combinar então ali uma quantidade, nós dois? Então é tudo ajuste que a família tem que ir fazendo e que você tem que ir fazendo também como profissional para não fugir demais da realidade, não ser viajado demais, né? Porque senão a pessoa não faz. Recebi aqui outras perguntas também. Posso ler? Claro, sim. Tá. Tem um personal, ele chama Professor Tio Lucas. Professor Underline Tio Lucas. Precisa de uma dose maior de proteína na alimentação do idoso? Não, Lucas. O que você precisa é da dosagem certa. O problema é que a maioria dos idosos consomem proteína numa quantidade muito menor do que deveria consumir. Então, não é que ele precisa de uma quantidade maior, ele precisa da quantidade para a idade dele. O que a maioria das pessoas não consomem em proteína, tá? É bom a gente pensar sobre isso também. A Isabela Falcão colocou assim: PCN idoso com DRGE, como evitar o engasgo devido ao refluxo. Vou traduzir, tá, gente, para vocês. Paciente idoso com refluxo gastroesofágico, como evitar engasgo devido ao refluxo. É isso que ela queria perguntar. Entre então, Isabela, é porque ela é enfermeira, aí ela perguntou nos termos técnicos. Entra então, Isabela, naquele papo lá do início que eu estava falando, sobre a questão da disfagia. É usar ali realmente um alimento de. Primeira coisa, você tem que analisar como é que está esse paciente. Esse paciente, a dentição dele é legal? Esse paciente ele é 100% acamado? Porque muitas vezes, gente, a melhor estratégia, dependendo do nível que o idoso está, é sonda. Mas isso aí quem vai prescrever é o médico. Então depende como esse idoso está. A primeira coisa que a gente tem que analisar, né? O quadro clínico geral do paciente. Mas o geral é aquilo que eu falei lá no início, é a textura do alimento. Então, por exemplo, a textura sempre pastosa, usar ali espessantes. Tem paciente, pra você ter noção, Cris, que tem tanta dificuldade de deglutir que para ele beber água com medo, porque eles não bebem água, não sei se você percebeu, mas idosos não bebem água assim, ó, de uma vez. Eles bebem de pouquinho, 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 por causa dessa dificuldade realmente de fazer essa força aqui no esôfago para conseguir levar a água. Muitas vezes eu pedi para o paciente colocar espessante na água, um pouquinho de espessante para conseguir beber essa água. Então, assim, é usar os suplementos mesmo, né? Tipo espessante, tipo proteína. Tomar cuidado com a posição desse paciente, não misturar líquido com sólido, tá? Durante as refeições. Alimento. Uma coisa interessante também é evitar alimentos apimentados, tá? Nesse caso.
Porque se a pessoa esquenta ali a garganta, automático dele é tossir, só que ele não tem força para isso. Então, quando ele vai tossir, então a alimentação apimentada não é legal para os idosos. Quando ele vai tossir ali, ele vai aspirar aquilo, que pode levar uma pneumonia aguda por causa da aspiração de alimentos ou de alguma coisa que não deveria ter ido para o pulmão. Certo? A Aline falou da hidratação de novo, e aí eu falei, eu gosto de sempre ter meus avós de exemplo, né? E minha avó, a gente brinca que assim, ela não gostou de beber água, mas agora ela bebe igual passarinho. Então, assim, é uma gotinha, a gente oferece uma gotinha. Onde a gente acha o espessante? Onde que acha? Você encontra em farmácias, você encontra em loja de suplementação também. É importante a gente visar que a hidratação ela não é só feita de água. A água é o mais importante. Mas, por exemplo, ela não aceita água. Mas se a gente colocar uma água de coco, ela aceita? Ela não aceita água. Mas se a gente fazer uma água saborizada, ela vai ficar mais estimulada a tomar? Porque realmente ela não vai tomar no guti-guti, no vire-vire ali. Não adianta se querer, ela não dá conta, justamente por essas questões, essas dificuldades que eu falei. Então, pode usar o espessante, sim, na água, não muda o sabor da água, tá? Às vezes ele não vai nem perceber que tem, porque ele também não tem cor, esse espessante. Mas usar de outras estratégias também, tipo água de coco é válido, uma aguinha mais fria, gelada. Uma coisa que eu vi uma paciente fazendo, que era bem legal, que ela fez com a mãe dela, a mãe dela tinha dificuldade de beber muita água. Mas na infância da mãe dela, a mãe dela bebia água numa botija de barro. Sabe, daquelas botijas de barro? E ela comprou uma botija daquela para a mãe dela beber água. Você não acredita que isso estimulou a mãe dela a beber água? Estimulou muito a hidratação da mãe dela. Então, assim, é caso para caso, né? Tem que tentar ali estruturar. E o perigo mora aí, Cris. Quanto menos você estimular, menos ele vai sentir sede. Então, tem que estimular. Mas assim, mesmo. Ela no... Hã? Eu falei, então tem que estimular mesmo. Porque quanto menos você Gente, você estimular... estava perguntando se o tempo. Entendi. Não, mas é assim, ela, por exemplo, suco. Você pode fazer o mais doce possível. Aí ela pega o adoçante e aí ela bebe. Então, assim, ela taca adoçante em tudo. Mas aí a gente deixa, porque ela bebe. Aí outro dia minha mãe até falou assim que ama Coca-Cola, viciada em Coca-Cola, minha avó. Aí minha mãe preocupada dela ficar desidratada, minha mãe, não, então o jeito é dar Coca-Cola. Eu falei, mãe, também não é assim, né? Mas e aí, o que você acha? Coca-Cola causa desidratação. Porque Então, o nível de sódio da Coca-Cola e dos sucos de caixinha é muito alto. E o sódio, quando a gente suco de consome caixinha, não. muito sódio, ele é responsável ali pela questão de equilíbrio hídrico das nossas células. Então, em vez de eliminar, ela vai ficar desidratada, mais inchada. Você pode perceber que quem usa muito, toma muita Coca-Cola, muito suco, ele quase não bebe água e ele é cheio, ele é inchado por causa desse excesso de sódio. Então, a Coca não vai hidratar ela. A Coca, muito pelo contrário, vai deixar ela desidratada e com retenção de líquido. Leite pode, como hidratação? Com hidratação, não. O que você Também pode não. fazer no caso do leite para melhorar? Você pode fazer o seguinte: pega ali 50% de leite, 50% de água. Entendeu? Aí você faz essa misturinha do leite. Mas claro que assim, a gente não tá enganando eles, né? Jamais, gente. Uma coisa tem que ter consciência um idoso, ele não é um inválido, tá? Você tem que tirar isso da sua cabeça. Mas é usar estratégias. Então, às vezes, ela não precisa ficar sabendo que o leite está desse jeito. Então, você coloca 50 ml de água, 50 ml de leite. Porque no leite, realmente, uma das composições do leite é a água, né? Por isso que existe o leite em pó, que é quando você tira a água do leite. Mas, assim, tem que estar mais digerido, entendeu? Tem que estar mais... Tem que ter uma porção maior de água do leite para fazer essa parte, para fazer essa parte de hidratação. Aí, o que você faz? Porque o leite é líquido, às vezes você dá muito, ela desidrata. Põe um pouquinho de espessante. Tá. E outra dúvida, que nosso tempo está quase acabando, você falou sobre
carne, né, da proteína, sobre a mastigação. E aí eu tenho alguns pacientes que, por exemplo, né, usa dentadura e aí pegando ali na gengiva, tá machucando, a família tira. Aí que o paciente não come mesmo, né? E aí, nesses casos, por exemplo, a carne, até carne, né? Você falou da carne vermelha, o processo, né, de digestão. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa carninha moída, no franguinho, porque aí tem muitas pessoas que acham que proteína é só carne, né? Mas, assim, eu queria que você desse estratégias para essas pessoas. Aquela que está ainda com a dentição e aquela que a família tirou e está totalmente ali, mas que ainda tem cognitivo, mas tirou por algum motivo. Tá, O tipo de alimentação que a gente pode colocar. entendi. Para fazer essa parte da proteína, né? Bom, o que que acontece? É Isso. interessante que se o idoso consuma carne vermelha assim, tá? Por quê? Porque a quantidade de ferro nela é maior. Então, assim, por exemplo, não que os outros alimentos não tenham ferro, tá, gente? Por exemplo, folhosos verdes escuros são ricos em ferro. Então, você tem que ter a consciência ali de fornecer ferro por alguma via para esse paciente, porque a anemia é muito comum em idosos. Você pode ver que idoso às vezes é mais indisposto, às vezes é mais sonolento, às vezes você pensa que é por causa da idade. Não, muitas das vezes o paciente está com anemia, tá? Tem que se atentar por isso. E a carne vermelha, ela fornece essa quantidade maior realmente. Mas o que que entra aí nessa estratégia para todos, até para aqueles que têm a dentição, né, que possuem dentes, mas têm dificuldade, às vezes, ali, de mastigar, é realmente mudar ali a textura do alimento, usar uma carne moída, desfiada. Por isso que idoso gosta muito de picadinho, porque a carne tá macia e tá em pedaços menores. Agora, se o problema for essa questão de estufamento que o idoso sente, tem que avaliar a questão intestinal dele, se o intestino está funcionando, se tem probióticos, como é que tá as bactérias boas, porque às vezes é probiótico que você tem que entrar, que é bactérias boas, tá, gente? Mas dá para você entrar também um mês ali fazendo a questão da suplementação de protease, que foi o que eu falei. O que é a protease? Protease é a enzima que digere proteína. Então, antes do paciente, antes de você dar, por exemplo, o almoço, que é quando ele vai ter um consumo maior ali de carne, você deixa a carne desfiadinha de um jeito que ele goste ali, né? Mais molhadinha. E uns 15 minutos antes você faz a ingestão ali de protease. Eu ainda não vi vendendo só protease, tá? O que eu vejo é um mix de enzimas. E aí vem lactase, mas não faz mal não, tá, gente? Amilase, lipase e protease. Então, você dá esse mix para o paciente antes do almoço, que é uma grande refeição, e melhora essa questão mesmo da apresentação, mesmo para facilitar ali na hora da mastigação. Essa é a melhor estratégia. Perfeita, Aline. Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Eu gosto de falar, Não, gente. Vocês deixar aqui, vocês estão lascados. Acho que a Cris falou que eu sou inteligente, é porque ela não sabe tanto que eu gosto de falar. Então aí dá asa pra cobra. capaz. Você tem outra pergunta aí para a gente responder? Não, essas foram as perguntas. Realmente aqui que é porque as outras eram bem parecidas com essas daqui, dificuldade de engolir e tal. Seria mais sobre isso mesmo, sobre essa parte de deglutição, parte. Mais alguma Tá coisa que a faltando, gente pode trocar ideia? tá Pode falar, faltando 5 Cris. minutinhos para acabar. Aí, se você quiser falar rapidinho sobre aquela questão da alimentação em Covid, sugestão, ou se tudo que já foi falado aqui também Cris, inclui, repete para mim, porque cortou aqui para mim. cortou. Não, falei que Aham. tá faltando 5 minutinhos para acabar. E aí, se você quiser falar um pouquinho sobre aquela questão do Covid, Ah, as dicas de alimentação, ou se tudo que já foi falado também já vale. então, eu voltei mais para a parte de patologias de idosos, né, gente? Mas a questão do Aham. Covid você precisa entender que o Covid ele não tem cura.
tá? Então todo mundo precisa entender isso, né? Não tem nem a vacina é 100%, não impede que você tenha Covid. Ameniza. E todo e qualquer tipo de doença que você tiver, gripe, sei lá, Covid, doença respiratória, que você tiver com a imunidade mais ali afiada, mais aguçada, a sua resposta àquela doença vai ser muito melhor. Os sintomas seu vai ser muito menor. Então, uma coisa que eu gosto muito de fixar em questão de prevenção, realmente ele dá imunidade, que volta muito para isso. Intestino. Gente, o intestino é o seu segundo cérebro, tá? E ele tem total relação com a sua imunidade. Porque eu estou escutando muito se falar aí sobre questão de vitamina D, também é super viável. Vitamina D, para vocês terem uma noção, nem é uma vitamina, é um hormônio de tão importante que ele é. Tenho escutado falar de arginina, de zinco. Excelente. Eu faço uso desses, tá? Eu faço uso de todos esses. Já fazia antes, continuo fazendo. Mas se você está fazendo xixi caro se você não tratar do seu intestino. Você não consegue absorver isso. E uma coisa muito comum que eu tô pegando em pacientes de pós-Covid, principalmente mulheres, elas estão me relatando queda de cabelo, né? Cabelo caindo aí. Por que que o cabelo tá caindo? O sistema imunológico dela já estava ruim. Então aí ela teve uma questão de perda ali, realmente o corpo fazendo... O corpo, ele utiliza, que nem eu falei, as vias para poder sobreviver. E o cabelo, o que que ele é? Ele é feito principalmente ali de proteína, né? Que é um colágeno, queratina, que é um aminoácido. Então, assim, muitas vezes o cabelo cai porque em vez de enviar nutrientes para o cabelo, o corpo ele usa aquelas nutrientes para se recuperar. E aí, com 3 meses depois de suplementar, a paciente começa a ver resultados no cabelo, porque primeiro ele está suprindo as necessidades básicas ali de sobrevivência, porque ele passou por uma situação de perigo, né? Para depois ir repondo esses tecidos não nobres, que a gente chama de cabelo, unha, esses assim, e pele, tá? Por isso que todo multivitamínico funciona só com 3 meses, porque primeiro o corpo faz essa reposição. E no Covid é muito interessante isso, sobre essa queda de cabelo. A paciente chegar ali e meu cabelo tá caindo. No mesmo mês que é que para de cair. Não vai, tá, gente? Não vai. Vai demorar um tempo até o seu corpo suprir, se recuperar para você conseguir suprir os tecidos não nobres. Então é isso mesmo, fazer uso de multivitamínicos, tratar bastante o intestino, que é outra queixa que eu escuto muito de pacientes pós-Covid, problemas ali intestinais, ou intestino muito preso, ou solto demais. Então eu estou escutando bastante essas coisas. E essa seria a primeira dica que eu daria, tanto no pré e no pós-Covid, né? Ricardo falando, precisa dessa suplementação. Ele toma tudo, esse falso. Tudo tá complementando ele. Então, você precisa tratar do seu intestino, tanto no pré, né, gente, como prevenção, tanto no pós, tá? E tem que fazer também essa manutenção de minerais, vitaminas e minerais. Para caso você passe por isso, os seus estoques não estejam tão baixos a ponto do seu cabelo cair. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que fazer antes e depois. Seria mais ou menos isso. E é isso, modulação intestinal, para mim, é o segredo número 1 do Covid. Perfeita, Aline. Eu queria te agradecer por essa aula. Eu sabia que ia ser show. Tenho certeza que todo mundo gostou. Gente, quem me segue, fica à vontade para seguir a Aline. Ela posta direto dicas. Ela tem um horáriozinho da chamada da live, a hora do almoço com a Nutri, né? Tem a hora do almoço com a Nutri. Ela responde, ela posta no Stories. Gente, vale super a pena seguir a Aline. E eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em atender todos vocês. Como eu falei, idosos, não idosos. Ela tem essa gama aí de atendimento. Muito obrigada mesmo, Aline. Foi uma honra, um prazer, de novo, trabalhar com você nesse momento de pandemia, né? Nessa live aqui.
Não, eu que quero agradecer muito, viu, Cris? Agradecer o teu público pela atenção, te agradecer pelo espaço do teu Insta. A gente sabe o profissional que você é, uma grande profissional, tá, gente? Estou falando não por estar aqui com a live dela, mas por já conhecer o trabalho dela. A gente trabalhou um ano e pouco juntos. Então, assim, deixo minha admiração aqui por ela também. E agradeço demais pelo espaço, muito mesmo. Estou E eu disponível, viu, agradeço eu para mais vezes os partes. convites. Não, claro. Isso, igual eu falei, eu penso uma coisa e falei, nossa, eu tenho que tirar essa dúvida aqui é com fulano. Aí eu já chamo para live. Mas pode ter certeza que a gente vai fazer muitas ainda. E agradecer os seguidores, que eu vi muitos por aqui, né? Comentando, Nutrifera, esse mesmo. Então é isso, Aline, brigadão. E Obrigada, fica com eu. Deus, todo mundo. Boa noite para vocês. Boa noite, beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, com Deus.